Olá, querido. Será que vai existir um juízo final para os seres humanos? E se existir, quando vai acontecer? Está você preparado para este juízo? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, o julgamento da humanidade. Eu estava em Nova York na manhã em que saiu o veredito do julgamento de Simpson. Ele estava acusado de ter matado a esposa e um amigo dela. Eu estava numa frutaria lanchonete na esquina da 216 Este com a 45. Os proprietários tinham colocado uma televisão enorme e havia muita gente aglomerada em volta para assistir o veredito final. Na realidade, os Estados Unidos praticamente pararam por 2 minutos. A expectativa era generalizada e o resultado do julgamento provocou as mais variadas reações. Os pais das vítimas choravam, sentindo-se impotentes diante do veredito que declarava Simpson inocente das acusações, enquanto Simpson respirava aliviado, alegando que a justiça tinha sido feita. No livro de Apocalipse, encontramos o anúncio de outro julgamento. Desta vez, é um juízo universal e de consequências eternas. Um dia, Lúcifer disse que ele estava certo e Deus errado. Bom, o Criador deu-lhe o tempo necessário para provar a validade de suas acusações e para esclarecer qualquer dúvida na mente das criaturas. Mas, finalmente, chegou o dia em que todas as acusações e seus resultados deverão ser julgados. No capítulo 14 de Apocalipse, no verso 6, o apóstolo João nos leva a contemplar essa cena crucial do grande conflito entre o bem e o mal, dizendo o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. A pergunta é, quem é esse anjo e a quem simboliza? Ao longo de todo o livro do Apocalipse, são mencionados muitos anjos. Desta vez, João vê outro anjo. Este anjo, ou mensageiro, representa, segundo os comentaristas bíblicos, os servos de Deus empenhados na tarefa de proclamar o Evangelho. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, nos versos 14 e 15, diz que a missão de pregar o Evangelho foi dada por Jesus aos seus discípulos antes do Mestre partir. Quer dizer que hoje existe neste mundo um povo especial com uma mensagem especial para ser dada aos moradores da terra. A mensagem que estas pessoas proclamam encontra-se justamente em Apocalipse 14, verso 7. Diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Esta mensagem é de suma importância porque é o anúncio do dia do acerto de contas. Finalmente chegou a hora do julgamento. Quando o juízo terminar, todo o universo saberá, sem sombra de dúvidas, quem estava com razão: Satanás ou Cristo. Lá nos céus, há muito tempo atrás, Lúcifer acusou a Deus de ser tirano, arbitrário e cruel. Acusou de estabelecer princípios de vida que nenhuma criatura poderia cumprir e, portanto, de não merecer mais adoração nem obediência. Mas agora chegou o momento do veredito final. A história encarregou-se de acumular as provas. Os livros serão abertos e o juízo começará. A Bíblia está cheia de afirmações que confirmam a existência de um juízo para a raça humana. Observe uma delas, algumas delas. Em Eclesiastés, capítulo 12, no verso 14, encontramos o seguinte: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras,
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja também o que diz Atos 17, verso 31. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E finalmente mais um verso, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. A palavra de Deus diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas agora, querido, a grande pergunta é: quando acontece o juízo? Como saber o tempo exato em que esse julgamento terá início? Se nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos preocupar-nos em estudar a profecia a fim de estar preparados para aquele dia? Já dissemos que para compreender as profecias do Apocalipse é preciso conhecer bem o Velho Testamento. Isso porque no Apocalipse muitos detalhes proféticos do Velho Testamento cobram sentido. No Apocalipse está o maravilhoso final da história que começa no Gênesis. Portanto, para saber quando começa o juízo que o Apocalipse menciona, é preciso rever a história bíblica. Quando se realizava o juízo de Israel? Isso tem que ver com o juízo da humanidade, porque o povo de Israel era o povo de Deus no Velho Testamento. Segundo o Mishnah, que é a coleção dos escritos judeus, o juízo de Israel começava no primeiro dia do 7º mês, com a festa das trombetas, e terminava no 10º dia com a cerimônia da expiação. Até hoje, esse dia é denominado Yom Kippur, que significa literalmente dia do juízo. O livro de Levíticos, no capítulo 16, versículo 30, explica que nesse dia cada verdadeiro israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo. Nesse dia também, o sumo sacerdote de Israel efetuava a limpeza ou purificação do santuário, com sacrifícios de animais. Agora, note o que a Bíblia diz a este respeito em Hebreus, versículo 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Se você analisar com cuidado esta declaração bíblica, chegará à conclusão natural de que existe um santuário lá nos céus e que o santuário terreno do povo de Israel era apenas uma cópia do verdadeiro santuário que está nos céus. Bom, se o dia da purificação do santuário de Israel era o dia do juízo para aquele povo, está claro que o dia da purificação do santuário celestial será também o dia do juízo da humanidade. Mas quando acontecerá isto? Se descobrirmos essa data, teremos descoberto a data do início do julgamento do planeta em que vivemos. Não é fascinante isto? Agora vem algo que surpreende. A Bíblia contém uma profecia quase desconhecida pela humanidade. Se você tiver uma Bíblia em casa, é só conferir. Essa profecia está registrada em Daniel 8, versículo 14. E diz assim, Daniel 8, 14, diz o seguinte: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta profecia não pode se referir à purificação do santuário de Israel, porque essa purificação era realizada a cada ano. Aqui se está falando da purificação do santuário dos céus. E isto é confirmado pela própria Bíblia em Hebreus capítulo 9, nos versos 25 e 26. Isso quer dizer que se descobrirmos
quando termina esta profecia, teremos descoberto o dia da purificação do santuário celestial, ou seja, o dia em que começou o julgamento dos seres humanos. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que em profecia, um dia equivale a um ano. Para saber então quando termina esse período de 2.300 anos, é preciso saber quando esse período começa. Esta profecia foi revelada ao profeta Daniel com a seguinte advertência. Vejamos o que diz Daniel 8, 26. A visão da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. E Daniel acrescenta no verso 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, e espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Enquanto Daniel orava, ele pediu que Deus lhe revelasse o significado da profecia. Então o anjo apresentou-se novamente ao profeta. Vejamos o que ele diz em Daniel capítulo 9, versículos 23, 25 e 27. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Ah, meu amigo, neste texto estão contidos todos os dados necessários para entender a profecia. Perceba que o período profético de 2.300 anos começa quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes da Pérsia no ano 457 a.C. Este é então o ano do início do período profético. Em segundo lugar, a profecia diz que do ano 457 a.C. até o ungido príncipe, ou seja, o batismo de Cristo, haveria 7 semanas e 62 semanas. Este total de 69 semanas em linguagem profética equivale a 483 anos, o que nos leva ao ano 27 depois de Cristo, data em que historicamente realizou-se o batismo de Jesus. Até aqui, a profecia se cumpriu com exatidão. Em terceiro lugar, a profecia fala de uma semana a mais, 7 dias proféticos, igual a 7 anos, que nos leva do ano 27 depois de Cristo até o ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado pelo povo judeu e com isso o tempo de Israel estava acabado. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tinha dito o anjo ao explicar a profecia para Daniel. Isso cumpriu-se com exatidão. Em quarto lugar, a profecia afirma que na metade desta última semana que nos leva ao ano 31 depois de Cristo, fará cessar o sacrifício. Em outras palavras, Jesus morreria na cruz. Já não seria mais necessário o sacrifício de animais que Israel realizava. E a história registra que exatamente no ano 31 depois de Cristo, Jesus foi morto. E você pode ver mais uma vez como a profecia se cumpriu de maneira extraordinária. Até aqui, tudo aconteceu como estava previsto. A profecia foi dada a Daniel por volta do ano 607 a.C. E séculos depois, tudo se cumpriu ao pé da letra. Agora, me acompanhe no raciocínio. Se depois do período de 70 semanas continuarmos contando o tempo, concluiremos que o período de 2.300 anos, que começou em 457 a.C., termina em 1844. Quer dizer que naquele ano, segundo a profecia, o santuário celestial seria purificado, ou seja,
começaria o grande julgamento da raça humana. Amigo, isto é algo surpreendente e de solene significado. A humanidade não pode viver no terceiro milênio sem saber que o juízo divino já começou. Este não é um assunto para o futuro. Segundo a profecia, foi a partir de 1844 que o destino dos homens começou a ser definido. E milhões de pessoas no mundo ignoram essa verdade. Por isso, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, declara que era necessário levantar-se um anjo, ou um povo, um mensageiro, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam na terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Perceba que o anjo voa. Isto é urgente. Voar significa rapidez. Não há mais tempo a perder. Perceba também que a mensagem é dada em alta voz. Isso não pode ser ignorado por mais tempo. Precisa ser apregoado em toda a terra e para todos os seres humanos. E finalmente perceba que este é o Evangelho eterno. Não é nada novo. Não é algo que foi inventado por alguém. É a história do maravilhoso amor de Deus pelos seres humanos. Infelizmente, o juízo, por algum motivo, é mal compreendido pela humanidade. Muitos confundem juízo divino com os flagelos e catástrofes que acontecerão antes da volta de Cristo e que também estão profetizados no Apocalipse. Só que aqueles flagelos são parte da sentença. Eles são resultados do juízo, não o juízo. A prisão ou pena de morte, por exemplo, não são o juízo da pessoa, são a condenação. Juízo é o processo no qual se considera o caso. Existe um juiz, um advogado, um promotor de acusação, testemunhas, provas. Agora veja como Daniel, o profeta Daniel, descreve a cena do juízo celestial em Daniel 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Note bem, aí estão o juiz e também os livros. Agora, confira como o juízo é descrito em Apocalipse 4, verso 1. Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de que coisas? Depois que a porta for aberta, claro. E quando é que a porta foi aberta? Bom, no santuário de Israel, a porta que levava do lugar santo ao lugar santíssimo era aberta cada ano, no dia da expiação, que era o dia do juízo. E com relação ao santuário celestial, é dito em Hebreus 9, 24 e 26 que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porém no mesmo céu, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quer dizer que em 1844, a porta entre o lugar santo e o lugar santíssimo, lá nos céus, no santuário celestial, abriu-se para que Jesus pudesse iniciar a purificação do santuário, o julgamento. E quando essa porta se abriu, veja o que João viu em Apocalipse 4, 2. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Depois, João descreve a cena ao longo de todo o capítulo 4 de Apocalipse. Ali são mencionados o trono de Deus rodeado dos querubins, um arco-íris em cima do trono e em volta 24 pequenos tronos onde se assentam 24 anciãos que declaram o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Agora, não são semelhantes esta declaração com a do anjo do Apocalipse 14, verso 7, que proclama, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo?
Anjos no céu e homens na terra confirmam que a glória pertence unicamente a Deus. E sabe por quê? Porque alguém quer usurpar essa glória. Depois de descrever então a cena, João continua da seguinte maneira. Vamos ver o que diz Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Está vendo? Aí está montada a cena. O tribunal está instalado. Segundo a profecia, isso aconteceu em 1844. E no presente momento, a humanidade está sendo julgada. Qual é o assunto em pauta? Qual a acusação? Quais os argumentos? Quem é o acusador? Quem é o advogado de defesa? Quem são as testemunhas e quem é o juiz? A cortina vai se abrir e o conflito dos séculos vai ser desvendado. Amigo querido, não perca o próximo programa, quando vamos a esclarecer este assunto. Vamos orar. Oh Pai querido, às vezes nem percebemos o momento solene que a humanidade está vivendo, mas pela Tua palavra, nestes momentos, a raça humana está sendo julgada. Cada pensamento e cada ato está sendo colocado na mesa. Oh Pai, graças a Deus que temos em Jesus, nosso grande advogado. Ele é o nosso advogado defensor. Neste momento, ajuda-nos a correr aos seus braços de amor. Em nome de Jesus. Amém. sentimos sós, as lutas nos assolam sem cessar, feridos ou aflitos, fracos ou caídos, somos presas do sofrer. Se o sol já não mais quer brilhar, mesmo assim nós temos que louvar, pois Deus está do nosso lado, não nos deixará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai à nossa frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou martírio, nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai nos separar do grande amor de Cristo em Deus o Pai. Nós temos a certeza, cremos na grandeza desse amor que nos salvou, aquele que nos entregou seu precioso Filho lá na cruz, vai nos conceder vitória, não nos deixará. Quem nos pode agora condenar? Quem então irá nos derrotar? Somos muito mais que vencedores daquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
você quiser aprender mais da Palavra de Deus, peça agora mesmo o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Este curso bíblico tem uma apresentação simples e clara. Nele você irá descobrir mensagens maravilhosas da Bíblia. O curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim é inteiramente grátis e você pode recebê-lo solicitando pelos seguintes endereços. Na internet, você entra em contato conosco no endereço estaescrito@cisac.org.br. Se preferir o correio, escreva para Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro, ou pelo telefone 0800 707 7095. Você também pode receber uma cópia escrita da palestra de hoje. Escreva agora mesmo para o programa Está Escrito, Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Ou ligue gratuitamente para 0800 707 7095. Será um prazer atender o seu pedido. E agora, chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.